Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do tema de hoje, né? Tá interessante, né, esse tema, né, pessoal? Graças a Deus, voltamos aqui. Vou tomar um chazinho aqui, depois de fazer uma merenda ali, tá? Para que minha garganta fique ótima para a gente continuar essa segunda parte. Então, o que é que a gente viu nessa primeira parte, pessoal? Vou fazer aqui um resumo, tá? Que o que é o campo mental? É o nosso tema de hoje, né, pessoal? Que a gente falou na primeira parte. Então, o que é o campo mental? A gente viu que esse campo mental é um conceito discutido, né, em diversas áreas do conhecimento, como psicologia, psicanálise, filosofia, espiritualidade. Então, você viu pelo texto, né, que eu escrevi aqui, você viu que uniu todas essas áreas do conhecimento, falar sobre esse campo mental. Então, a gente viu que se refere a um poderoso conjunto de pensamento, crença e imagem, que molda a nossa perspectiva e influencia as nossas ações. Então, esses pensamentos, crenças, vai influenciar as nossas ações aqui nessa realidade, tá? Se você estiver na realidade espiritual, você vai influenciar a realidade espiritual. Porque tem até espírito, tá? Que influencia aqui no nosso campo mental e influencia aqui nessa realidade. Que é os espíritos malignos. Tem pessoas que é influenciada por esses pensamentos, conjunto de imagem que vem no campo mental dela. E ela começa a ser influenciada nas ações dela. É isso que acontece, tá, pessoal? Aí ele fala, é um campo invisível, então é um campo invisível aqui olhos, aos nossos olhos aqui naturais aqui, desse corpo. A gente não consegue ver esse campo. É invisível. Mas ele diz que tem uma enorme abrangência e desempenha um papel fundamental na conquista dos objetivos, então, do nosso objetivo. Ele fala, nosso pensamento também tem poder. Por que poder, pessoal? Porque pensamento é energia. Não é isso que a gente estuda aqui na espiritualidade? Pensamento é energia, então tem poder de moldar nossa realidade. Então você emana essa energia que ela vai, como é que se diz? Lança essa energia no vento que ela vai moldar a realidade física. Aí ele fala, se acreditarmos, então a fé entra aí, né? Que acreditar vem a fé, somos capazes de alcançar nosso objetivo. Nosso campo mental expande, então, porque você acredita, né? Abre um espaço para criatividade e determinação e resiliência. Então, quando você crê, acontece isso. Ele fala, por outro lado, então, tem um lado da moeda, tá? Você não vê o lado de uma moeda, tem o outro lado. Por outro lado, se alimentarmos pensamentos negativos, o que é que acontece? Não é bom, né? Não é bom. Por isso que eu estou aqui querendo que você saia desse pensamento negativo ilimitante. Nosso campo mental, então, acontece alguma coisa com o seu campo mental. É o quê? Se contrai, então, de ele expandir, ele se contrai. E aí o que é que acontece? Gerando dúvida, né? No que não vem de acreditar, não vem da fé. Então, dúvida é algo contrário a acreditar, a fé. Medos e autossabotagem. Então, pensamento de sabotar o seu objetivo aqui nessa realidade. É isso que a Matrix quer, por isso que ele quer deixar você aqui, ó, com pensamento negativo. Olha aí, pessoal. Olha a reportagem aí, que são. Tudo negativo, tá? É para deixar você aqui, ó. Você ficar com dúvida, medo,
e se auto-sabotando. É isso que a Matrix quer, tá? Aí ele fala, a gente viu na primeira parte, né, que ao compreender essa abrangência do campo mental, podemos utilizar como uma ferramenta poderosa. Então, se você entende como a coisa funciona, você pode colocar essa ferramenta que é a mente como uma ferramenta para conquistar nosso objetivo. Então, você vai colocar ao seu favor e não contra você. Ao cultivar pensamento positivo e fortalecedores. Então, a gente tem que, para entrar nessa vibração, a gente tem que ter um pensamento positivo. Não pode entrar na negatividade, tá, pessoal? Aí o que é que a gente viu mais? A gente viu que quando a gente faz isso, a gente reprograma a nossa mente para acreditar no potencial, né, que está na gente e desenvolver uma mentalidade saudável e de sucesso. É isso, temos que reprogramar. A Matrix programou você aí para ficar nessa frequência, você tem que sair dela e começar a programar sua mente, sua mentalidade saudável e de sucesso. Aí o que é que a gente viu mais? A gente viu que ele diz que o campo mental está ligado à visualização criativa, que é o quê? Que é você imaginar vividamente o resultado desejado. Então, você vai unir a visualização, a mente e o desejo, a emoção, que vai ativar o poder do campo mental para atrair e manifestar nossas metas. Então, é isso que tem que acontecer. Então, tem que unir a mente e o coração. É isso que é espiritualidade. Tá? Porque aí você está agindo de acordo com a sua emoção, o seu pensamento. Então, é aquilo que você vai atrair. Graças a Deus eu estou conseguindo fazer isso aqui, tá? Nos meus vídeos, pessoal. Estou atraindo aqui pessoas da espiritualidade que estavam aí com dificuldade nas suas vidas e elas estão sendo abençoadas. E tem muitas agora que estão me abençoando também. Eu agradeço muito, tá? A espiritualidade também agradece, tá? Porque vai me dar suporte de eu continuar esse trabalho espiritual. Tá? Tem aqui, pessoal, no meu canal agora. Não tinha ninguém. Na hora que não tem ninguém é difícil, né, pessoal? Na hora que não tem ninguém é difícil você querer continuar o processo, né? Mas é a nossa crença limitante, tá? Aí ele fala, atrair e manifestar nossas metas. A gente viu que essa visualização cria um alinhamento entre nossa mente consciente e inconsciente, estabelecendo uma conexão profunda com o nosso objetivo e despertando a motivação necessária para agir em direção a elas. Então, você vai receber essa energia quando você se alinhar tanto a mente consciente quanto a mente inconsciente. Vai criar uma conexão profunda que vai despertar essa motivação dentro de você, para você buscar esses objetivos, essa força. Né? Então, por mais que a dificuldade esteja, você tem força para romper, você tem energia para romper aquela dificuldade. Tá? Aí o que é que a gente viu mais? Ele falou, quando pensamos e expressamos ideia, aceitamos como para nós o que habita em nosso campo íntimo. Assim criamos em torno de nós o campo próprio, vibrações mentais que vão identificar o teor do nosso pensamento. Então, quando a gente pensamos, expressamos e acreditamos naquilo que é real, né? A gente cria esse campo próprio de vibrações mentais. E essa vibração é que mostra quem realmente você é. É o teor do seu pensamento. Então, por isso que os radistas existem e o reikiano, que coloca a mão, ele entra no campo ele percebe, né? Ainda mais aqueles médios mesmo
que tem essa influência de entrar no campo, ele percebe o que você está pensando. Ele sabe. É ruim, pessoal, mas é isso que acontece, tá? Aí ele fala, o campo mental onde situamos nossa consciência dentro da faixa evolutiva onde nos encontramos. E na hora das aflições é que demonstramos onde situamos e qual força e sentimento que cultivamos os ferrolhos mais íntimos da nossa alma. Então, é na hora de aflição. É por isso que na hora de aflição vai demonstrar quem é você mesmo. Tá? Enquanto tá tudo certo ali, você fica ali escondendo, tá? Mas na hora que a parada começa, a aflição começa, aí vai demonstrar verdadeiramente, tá? Ele fala, viver na faixa vibratória diversas de acordo com a evolução espiritual, já que alcançamos a sintonia do nosso desejo e sentimento de acordo com ela. Então, você vai sintonizar a sua consciência de acordo com o que você está pensando. E de acordo com o que a sua consciência entende dessa realidade, entende as coisas. Então, se você tem pouca evolução da consciência, você tem dificuldade de elaborar, pessoal, esses tipos de pensamento, tá? Você tem dificuldade. Por isso que se você tem uma consciência, você tem que procurar ajuda, tá? Os terapeutas lhe ajudam e você começar a trabalhar a sua expansão da consciência, a espiritualidade. Aí ele fala, os pensamentos que emitimos e que absorvemos faz-nos respirar o clima psíquico com o qual nos rodeamos, criamos o nosso próprio céu e o nosso inferno particulares. Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Ou você vai para o céu ou vai para o inferno, tá? Mentalmente, você... Uma pessoa que está na vibração boa, na paz, então, é um céu para ela. Mas quando a pessoa está consciencialmente um inferno, tudo reclama, tudo... Então, isso ali é um inferno para a pessoa. Nossa, pessoal, é muito difícil isso, tá? Aí ele fala, nossa mente é como se fosse uma cabine de comando de nosso espírito. Então, foi o que eu falei na primeira parte, que o desenho divertidamente, né, mostra que tem lá vários tipos de emoção e que tem uma cabine que cada emoção ali que a pessoa sente, uma emoção controla o painel. Você vê que a Matrix sabe, né, pessoal? Ele sabe o que dirige a gente, tá? Tem pessoas que já perdeu até, não tem mais controle não tem mais controlando a cabine dele, está descontrolado. Tem pessoas que estão assim, tá? O nível da consciência dela. Mas tem pessoas ainda que têm controle até demais, porque ela não é para controlar, ela é para ela equilibrar, né? E passa o controle para a espiritualidade. Ele que tem que controlar a nossa vida. Ouvir a intuição, né? A gente ir nessa intuição. Tá? Aí ele disse, é como a cabine de comando de nosso espírito. E nela, na cabine, né? Refletimos nossos desejos, sentimentos e vontade. É isso que acontece, tá, pessoal? Aí, segunda parte, pessoal. De acordo com a faixa vibratória onde nós situamos, o pensamento que emitimos poderá nos dar força, nos alimentar de otimismo, alegria, ou nos deprimir e anular nossa vontade de viver. Então, é de acordo com a faixa vibratória onde situamos o pensamento. Então, através do seu pensamento, você vai estar em uma faixa vibratória. Eu acho que eu já falei sobre o que é a faixa vibratória aqui, né? Que eu falei da faixa de amparo. Então, aquele que está trabalhando na espiritualidade, ele está nessa faixa de amparo. Pensamento mais otimista, né? De alegria. Então, ele está nessa vibração.
Mas se você está em outra faixa vibratória mais baixa, você vai deprimir, anular sua vontade de viver. Então, aquela pessoa que está entrando em depressão, não, a vida é assim mesmo, não quero, aí não quer sair, aí está deprimido, tá? Então, é isso que acontece com muitas pessoas, tá, pessoal? Ele fala, através da mente, seja em que plano estivermos, então, seja no plano físico ou no plano espiritual, né? Nossa mente está trabalhando. Nós renovamos e crescemos para a compreensão maior da vida. Então, podemos renovarmos e crescer para a compreensão maior da vida, seja em que plano você estiver. Em momentos de grande sofrimento, nossa reação dependerão de onde conseguimos situar nosso campo mental. Então, é no momento de sofrimento ali, grande sofrimento, né? Que é ali que a pessoa vai ver aonde a reação dela vai conseguir situar o seu campo mental. Se tiver desequilibrado, pessoal, quando vinha momentos de sofrimento, a pessoa prostra, tá? Ela cai de vez. Se ela está trabalhando, quando vir o momento de sofrimento, ela vai poder resistir. Aí ele fala, nossa consciência está muito presa à matéria. Então, quando a gente está encarnando aqui, a gente fica presa a essa matéria. E as emoções desregrada, então, descontrolada, né? Desregrada, tá um descontrole a sua emoção. Ficamos desesperados com a morte. Então, é o que acontece. Por isso que a pessoa que trabalha espiritual, ela não se desespera com a morte. Ela sabe, tá? Mas por causa da atitude mental. Então, é por causa da atitude mental que você está pegado à matéria. Então, você vê a morte como uma coisa ruim, pessoal. Você perder a sua consciência, perder o veículo. Tá? Não. As pessoas é assim, pessoal. Mas está na hora de você ir embora. Não tem como mais, seu corpo não tem como mais funcionar. Às vezes a pessoa está no hospital, não tem como, você tem que ir embora. Não, eu não quero ir, não. E às vezes também porque está indo para um umbral, né, pessoal? Essas pessoas, né? Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse campo mental? Então, o campo mental está falando de mente e pensamento. Será que a Bíblia fala sobre mente e pensamento, pessoal? Você entende, pessoal? É só a gente entender o conceito. Então, está falando de mente e pensamento que a pessoa tem. A Bíblia fala de pensamento? Fala de mente? Fala. Entende, pessoal? Então, eu estou falando isso aqui porque eu sei que existe muitos evangélicos que é ignorante. Porque quando ele vê que um nome não tem na Bíblia, ele diz que não tem. Então, por exemplo, eu vou colocar o título aí, campo mental. Então, isso não é coisa bíblica. Tem alguns evangélicos que vão dizer, isso não é bíblico. Não é? Então, vamos ler agora. Romanos 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformável pela renovação da sua mente. Tem mente na Bíblia? Como é que não existe campo mental? Para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, pessoal, como é que não está falando? Está falando de mente. Se a gente não tem que amoldar essa mente de acordo com o padrão que o mundo está indo. É o que Paulo está falando aqui, né? Em Romanos. Não amolde seu pensamento e sua mente. E é o que a matriz quer fazer você, sua mente, se amoldar como ele quer que você se comporte. Transforme pela renovação da sua mente, para que seja capaz, então, você vai ter uma capacidade
de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita de Deus. Então você vai experimentar. Tá? Entende que fala do campo mental, pessoal? A Bíblia. eu, eu sinto muito, tá, pessoal? Os evangélicos ficam muito na letra, tá? Nossa, pessoal. Esses pregadores estão ensinando muito errado as pessoas que estão nesse contexto, né, religioso aí, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? E as pessoas ficam na ignorância, tá? Entra numa ignorância muito grande. Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, e tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, ele quer que você pense em coisas elevadas. Amável, puro, nobre, verdadeiro, correto. Então, para você entrar numa frequência boa, pessoal, seu campo mental, vibracional, vai estar com um pensamento bom, se você tiver com esses pensamentos. Então, ele está dizendo, se tiver, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Então, irmão, pense nisso. Seu campo vibracional vai mudar a frequência. Mas a gente pensa em bagaceira, tá, pessoal? Essa é a realidade. Então, a Bíblia, os apóstolos estão ensinando a gente que existe um campo aí de pensamento. Se você estiver pensando bobagem, você vai entrar numa frequência negativa. Tá? Mas ele está falando com outra linguagem aqui, pessoal. Porque a linguagem hoje da espiritualidade moderna, aqueles cristãos daquele tempo não iam entender isso. Ele não ia entender. Mas ele está falando para ter o comportamento, não amoldar a sua mente com o padrão do mundo. Então, ele está falando desse campo mental, que a gente tem que cuidar, né? E é através do nosso pensamento, né? Da organizar o nosso pensamento, cultivar bom pensamento, é que a gente entra nessa vibração. Tá? Aí o que mais, pessoal? Romanos 8, versículo 7, 5 até o 7. Vamos ler aqui. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então, é bem claro, tá, pessoal? É bem claro. Então, o que é que ele está falando? Se ele está falando de mente, ele está falando do campo mental. Se você fica com a mente voltada para as coisas da carne, é do ego, né? Do homem, do desejo. Você fica a sua mente só voltada para isso. Então, o que é que ele fala que você, ele fala? Para que você fica preso, né? Vive voltada para a carne deseja. Mas ele diz, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, o Espírito deseja outra coisa. Paz, amor, alegria. Então, e a carne, o desejo é outra coisa. Então, vai levar quem? A consciência. E é o que ele falou, né? As pessoas, a consciência estão presas à matéria. Então, está presa ao homem aqui do ego, do desejo, a carne. Né? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, de acordo com o Espírito, mas a que vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Então, se você fica na mentalidade da carne, do ego, vai levar você à morte. Que morte é essa? Que morte? Lembra que eu falei ontem? Então, a morte espiritual. Então, a morte da sua consciência. E como é essa morte espiritual, irmão Samuel? Você me pergunta, né?
Então, a morte espiritual é a sua consciência estar afastado da consciência maior que a gente conhece como Deus, né? A gente vai estar afastado dessa consciência. Então, isso denota que você está com a morte espiritual. Então, tem muitas pessoas agora aí se movendo, agindo e fazendo um monte de bagaceira, a consciência dela está morta, está dormindo, está morta espiritualmente, porque está afastado da vida, da verdadeira vida que está em Deus, tá? Ela não está ligado a essa fonte aí, da onde vem toda a vida. Então, está morta espiritual. Mas ela anda, irmão, ela bebe, ela apronta aí, ela faz tudo aí. Mas aí é só o corpo. Quando ela deixar o corpo, a consciência dela vai perceber que ela está afastada de Deus. Tá? E pessoas que já sentem aqui, tá? Começa a sentir vazio, começa a sentir coisas que, quando você está longe dessa consciência maior que é Deus, tá? Então, ele diz que a mentalidade da carne é morte, morte espiritual, né? Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Então, quando você tem uma mentalidade voltada para o espírito, as coisas do espírito, você tem vida no espírito e tem paz no espírito. É claro! A Bíblia é claro! É claríssimo, tá, pessoal? Aí ele fala, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Então, é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Então, o nosso ego, pessoal, ela não quer fazer nada que é do espírito, nada que tem a frequência evoluída. É por isso que a gente tem que trabalhar esse ego, tem que trabalhar essa carne, o desejo. A gente tem esse homem de Deus, mas a gente tem que controlar. Então, é o equilíbrio, a gente tem que chegar no equilíbrio. Principalmente a gente que é espiritual, tá, pessoal? Você é espiritualista? É uma pessoa espiritualizada, né? Seja cristão, espiritualista, né? Evangélico. Se você é uma pessoa que busca essa espiritualidade, você tem que ter o equilíbrio dessa mente aqui. Sua mentalidade não tem que estar voltada para a matéria, para a carne, para o homem do desejo. Certo? A gente vai usufruir dessa matéria? Vai também, mas com equilíbrio. Tudo com equilíbrio é bom, tá, pessoal? Aí, o que, é que a Bíblia fala? Tiago 4, 8. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vós, pecadores. Limpe a mão e vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. Então, é claro, né, pessoal? Os apóstolos, você vê, ele está falando desse campo mental. Falando da consciência, está falando com a consciência e com o campo mental da pessoa. Olha o que Tiago, o irmão de Jesus, né? A gente conhece que esse Tiago foi irmão de Jesus. Ele fala, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vós. Então, como é que a gente se aproxima de Deus, pessoal? A gente não vê Deus. Cadê Deus? Como é, pessoal? Você entende, pessoal? A gente precisa entender o que os apóstolos estão falando. Aí os enganadores vão dizer, aproximar de Deus é você vir para a casa de Deus, que é lá o lugar dele, né? Você vir para cá, aí você vai se aproximar de Deus. Se você ficar longe daqui da casa de Deus, você está longe de Deus. Não é assim que vocês ouvem a pregação aí, pessoal? Por quê? São pessoas que não entendem e que enganam as consciências que estão precisando da informação correta. Está enganando a pessoa. Então, ele diz, se aproximar de Deus, ele se aproximará de você, da consciência. Porque Deus é espírito, ele vai aproximar do seu espírito, porque ele está na sua consciência.
pecadores, limpe a mão, né? Então, a mão limpe o seu campo, a obra que você tá, os pensamentos mal, tá? E você que tem a mente dividida, então, você tá com a mente dividida aí, purifique o coração, a alma. Então, comece a ter pensamentos, desejos bom para fazer. Então, aí Deus se aproximará. Então, seu espírito vai entrar numa frequência que Deus está numa faixa evoluída. Agora, se você não sai dessa mentalidade da carne, você não vai se aproximar de Deus. Você vai ficar aí com a mente dividida. Aí você viu que ele disse que vem as dúvidas, o medo, a autossabotagem. Você viu lá falando? Então, é isso, tá, pessoal? O que mais, pessoal? Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, pessoal, Deus, o Senhor, né? Deus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele sonda o coração. Então, ele sonda o coração, que aonde está o desejo e a emoção. E ele examina o quê? A mente. Então, Deus está olhando o seu campo mental. É ali que ele está ali, aonde é o que você está pensando, é o que Deus está vendo. Por quê? Ele está vendo ali o que é que você está pensando. Porque ele vai recompensar de acordo com essa conduta aí da sua mente. De acordo com o seu pensamento. E de acordo com as suas obras. Então, de acordo com as suas ações. Deus vai recompensar você assim. É claro, pessoal. É claro, lá em Jeremias já falava. Então, o que mais? Tito 1, versículo 15. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para o impuro e descrente, então, aquela pessoa que não crê, tá, em Deus, nada é puro. Então, tudo é impuro para ele, tá? Nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, foi corrompida a mente e a consciência dessas pessoas. Então, essas pessoas estão pensando assim. Pensamento baixo, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Essa é uma verdade que está acontecendo na nossa na estampada da nossa cara. Estampada, né? Ai, meu Deus, que bobagem, né? Esse irmão Samuel fica falando. Então, está acontecendo na nossa estampada cara, pessoal. Então, tem pessoas que já corromperam a mente e a consciência, pessoal, pela Matrix, tá? Então, ele se torna descrente. Então, é aquelas pessoas que às vezes até diz que Deus não existe. Eu sinto muito, tá? Aí, Hebreus 8, versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei em sua mente e a escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É claro, né, pessoal? Olha, pessoal, a gente lê a Bíblia, tá? Eu já li tanto esse versículo, tá? Mas a gente não percebe certos detalhes que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Porque o apóstolo Paulo aqui está escrevendo para os hebreus que tinham se convertido a Cristo. Tá? Então, o que é que ele está falando? Ele está falando de uma aliança que Deus, né? Que farei com a comunidade de Israel. Mas essa comunidade de Israel não é aquela comunidade que os hebreus estavam pensando.
Porque essa comunidade de Israel é uma comunidade agora espiritual. Então, todos aqueles que têm a lei do Senhor na sua mente e no seu coração, ele é da comunidade de Israel. Porque antigamente a comunidade lá de Israel, né, que é lá no Oriente Médio, a lei estava na tauba que foi trazida, né? Não foi assim? Pela a lei de Moisés, não foi? Foi trazida lá a lei de Moisés. Então, estava na tauba, não estava no coração. Mas Deus está dizendo que ia fazer uma nova aliança com a comunidade de Israel. Então, não é com a comunidade lá só. Porque isso aqui é espiritualmente. Por que é espiritualmente? Porque vai estar na mente, a lei vai estar na mente e no coração. Entende, pessoal? Isso que ele estava falando para o hebreu Paulo. Então, ele disse, esta é a aliança que farei com a comunidade. Então, comum, unidade. Então, aquelas pessoas vão entrar em um comum unidade. Declara o Senhor. Então, a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei em sua mente. Então, isso é uma profecia que ele estava trazendo, né? Que está até em Jeremias. Porei a minha lei na sua mente e escreverei em seu coração. Então, a lei de Deus está na nossa mente e no nosso coração, pessoal. Então, mente e coração, na emoção. Então, a lei de Deus está. Por isso que eu estou dizendo, pessoal, aquele que é de Deus, ouve a palavra, ele vai entender que a lei já está escrita no coração dele, tá? E ele fala, serei seu Deus e eles serão o meu povo. Então, ele não ia fazer mais uma aliança como fez com aquela aliança lá, daquele povo lá que era de Israel, que hoje é lá no Oriente Médio, né? E que estava aí uma guerra muito grande lá, né? Então, não é esse Israel. Esse é o Israel espiritual, porque essa lei não vem pela tauba. Era o que ele estava falando para aqueles hebreus. Agora é uma comunidade espiritual. Não é mais a comunidade lá de Israel, tá? Aí, o que a Bíblia fala mais, pessoal? 1 Pedro, por isso, pessoal, a gente precisa ler as escrituras, tá? E com o entendimento da espiritualidade, senão a gente se perde. Porque aonde está? Então, Deus vai escrever essa lei no campo mental, na mente. E ainda não só no campo mental, vai escrever no coração. Então, na sua alma. Então, no seu espírito, na sua alma, está a lei de Deus. Tá? Foi o que o apóstolo Paulo também viu com os gentios. Ele disse, eles têm a lei de Deus no coração dele. E a consciência dele acusa e a consciência dele revoga ele. É o que Paulo viu. Então, por isso que ele está falando. Então, até o gentio também foi alcançado por essa aliança que Deus fez. Então, todos aqueles que Deus pôs a lei no coração, ele crê em Deus, Deus colocou na mente e escreveu no coração dele essa lei. Tá? Então, você é do povo de Deus, é do povo da comunidade de Israel espiritual. Aí, o que mais, pessoal? Tá bom, né, pessoal? Você tá gostando do estudo aí, né? Aí, o que é que ele fala mais? 1 Pedro 1, versículo 13 até o 16. Nossa, é grande, tá? A gente vai aqui lendo pausadamente, tá? Aí ele fala, portanto, esteja com a mente. Então, ele já está falando de mente. Então, esteja com o seu campo mental, né? Preparado, pronto para agir.
esteja alerta. Então, esteja atento. Foi o que, vigiando, né? Esteja desperto. Ponha toda a esperança na graça, que é Cristo, né? Que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então, essa graça, quando vem para você, Cristo é revelado para você. Tá? É o que Pedro está dizendo. Aí o que mais? Como filho obediente, então, você se tornou filho de Deus, tá? Porque recebeu essa graça que Cristo foi revelado no seu coração, tá? Então você se tornou filho como filho obediente, ele fala. Não se deixe amoldar. Então, é a mesma coisa que Paulo fala lá em Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, né? Não se amolde. Então, é a mesma frequência que Pedro está trazendo. Não se deixe amoldar pelo mau desejo de outrora. Então, porque antes a gente estava numa frequência de pensamentos negativos, mau desejo, tá? A gente estava nesse. Então, se hoje a gente somos filhos, a gente não pode entrar nessa frequência. Seu campo mental agora é outro, é de uma frequência mais evoluída. Você não pode entrar mais nesse mau desejo de outrora, quando vivia na ignorância. Então, ignorância é quando você vivia sem conhecimento. Você estava nas trevas, no escuro, na ignorância. Então, ignorância significa trevas. Então, você agora é filho de Deus, então você é um filho da luz. Tem que estar obediente, você tem que estar de acordo com a frequência de que é a frequência da luz. Não pode, pessoal. Tá? Você, como um filho de Deus, viver com os maus desejos, mau pensamento de outrora. Não pode, saia dessa frequência. Você não pertence mais a essa frequência. Você despertou, você entrou numa frequência do Filho de Deus. Então, é essa frequência que você tem que estar. Não pode viver mais como vivia na ignorância. Aí ele fala, mas assim como é santo aquele que o chamou, então, Deus é santo. É santo, eu já expliquei aqui o que é santo, né, pessoal? Ele está numa frequência fora do tempo. Nada afeta ele. Então, isso que é santo, tá? Nem, nada que o tempo não afeta ele. Então, aquele que é santo, que vos chamou, então, chamou você para ser o quê? Seja santo vos também, em tudo que fizerem. Então, em tudo que você fizer, tem que haver ali aquela frequência de Deus, do bem, do amor. Então, tudo que você fazer tem que fazer com essa frequência. Tá? É o que a gente está aqui, né? Esforçando para a gente passar uma boa frequência, né? O amor de Deus, para ver se ajuda alguém. Tá? E eu fico agradecido que eu tenho ajudado aqui algumas pessoas, tá? Isso me deixa muito feliz. Já tirou um belo pecado das minhas costas, um belo karma na hora que acontece isso, tá, pessoal? Então, quando uma pessoa vem pro meu canal, começa a sentir melhor, começa a despertar, ela começa a andar melhor, ser uma boa pessoa, então, pessoal, já saiu uma tonelada de pecado das minhas costas. É o que a Bíblia fala, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, se você faz com amor, faz com a vibração boa, vai cobrir uma multidão de pecados. Então, ele fala, tudo o que fizerem, pois está escrito. Então, está escrito, pessoal. É uma coisa que está escrito, não é o que Pedro estava falando. Ele disse, seja santo, porque eu sou santo. É uma coisa que estava escrito já nos antigos, nos profetas. Então, Pedro está trazendo uma coisa que já estava escrito, tá? Entende, pessoal?
Quer que eu repita de novo aí o vídeo todo aí? Entenderam o que é esse campo mental, pessoal? Ou não? Ou vamos repetir o vídeo todo? Ai, graças a Deus, pessoal. Acabou? Acabou, pessoal. Foi um versículo aqui muito grande, tá? Então, temos que sair da ignorância, da frequência baixa, começar a entrar numa frequência de santidade, onde é uma frequência do bem, do amor, da vibração, tá? Em tudo que a gente faz, porque está escrito. Deus, tudo que ele faz, ele usa essa vibração. Então, a gente também tem que usar essa vibração. Se você é filho de Deus, então, você é um filho da obediência, obedeça o que Deus, a Escritura, os apóstolos estão falando. Se você não é filho de Deus, você não vai obedecer, tá? Porque faz igual a Tito. Tudo é puro para aqueles que são puros. Tudo é impuro para aqueles descrentes. Então, aquele que é descrente não vai fazer isso, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? Obrigado, acabou aqui os versículos, não tem mais. Só amanhã a gente gravar novos temas aí, tá? Espero que a espiritualidade me intua novos temas, tá? Agradecer a vocês, tá, pessoal? A espiritualidade, obrigado vocês aí. Vocês que estão sendo abençoados aí pelos meus vídeos, graças a Deus, tá, pessoal? Continue, tá? Aqui é para isso mesmo, é para você melhorar, tá? Espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, tá? Também. E obrigado. Agradecer a Deus, tá? Ele que faz todas as coisas, a espiritualidade que está movendo essa energia. Obrigado. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir.